Qual é o custo de vida nos Estados Unidos? Contas de água, luz, celular, gasolina, seguro, mercado, streaming, serviços de faxina. Quais são os dados da média geral e a minha experiência pessoal? Eu vou abrir as minhas faturas para que você possa ter uma visão prática e realista de quanto custa no dia a dia morar nos Estados Unidos. Assunto desse Passaporte Invest News. Olá, eu sou Doni Denútil, seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série especial sobre mudança e vida nos Estados Unidos. Olha, esse é talvez um dos tópicos mais importantes de tudo que a gente já falou até hoje e também um dos programas mais difíceis de fazer, e eu explico. Importante porque, considerando a mudança para um país com outra moeda e uma moeda que é mais forte que a brasileira, os nossos custos são drasticamente impactados, tanto pelo valor dos produtos e serviços quanto pelo câmbio. Só para dar uma dimensão desse impacto cambial, digamos que você tenha decidido se mudar para os Estados Unidos há um ano e que você tivesse R$500 mil em investimentos financeiros, só para dar um número redondo, que você estava preparando como um colchão de segurança para a sua chegada. Um ano atrás, o câmbio estava 4,89, ou seja, você tinha $102 mil. Mas, nesse momento que eu estou gravando, o câmbio está em 5,72. Seu patrimônio encolheu para $87 mil. 102 menos 87, arredondando aí quase $15 mil a menos. E a gente está falando de uma diferença que em reais dá mais de R$84 mil, que teriam evaporado do seu patrimônio unicamente por conta do câmbio. Então, ter uma boa estimativa de quanto vai ser, de forma realista, o seu custo de vida depois de pisar em solo americano de vez é super importante. Mais do que isso, é crítico. Mudar de país já é um processo tenso por si só. Não precisa de emoção extra descobrindo tarde demais que o seu cobertor ficou curto ou que você subestimou as despesas que teria. Por isso eu digo que esse é um dos episódios mais importantes. E eu falei também que esse é um dos episódios mais difíceis de fazer. E por quê? Porque tem uma palavra que eu detesto, mas que é inevitável na maioria dos tópicos ligados a custos de vida. A palavra depende. Por exemplo, quanto custa um aluguel no Brasil? Depende, a Avenida Vieira Solto, na Orla de Ipanema, ou é a Rua Leste Brasileira, na pequena cidade de Acauã, no Piauí? Depende. Aí você fala, não, mas em média, na média de uma cidade grande, tipo São Paulo, Rio, BH, Curitiba, tá. Mas é casa, é apartamento? Qual tamanho, quantos quartos, qual bairro, qual a condição do imóvel? Primeiro que seria impossível cobrir todas as variações em um episódio de 10 ou 15 minutos. Segundo, que a média nas questões de custo de vida, e não só na moradia, é muito traiçoeira, porque ela engloba polos muito distantes, muito diferentes. Aquela história de cabeça no freezer e pé no fogão. Na média, a temperatura é morna, mas essa temperatura não transmite o retrato fiel da realidade. A mesma coisa vale para os Estados Unidos. E para basicamente qualquer item que a gente analise. Quanto custa uma compra no mercado? Depende. Eu tenho certeza que eu gasto umas 10 vezes mais do que muito americano e tenho certeza que também tem muito americano que gasta umas 10 vezes mais do que eu. Então eu achei que era pertinente dar esse disclaimer inicial da importância do episódio e da cautela que a gente tem que ter ao trabalhar com essas médias. Para tentar deixar esse programa mais prático, para fazer com que ele agregue valor para você e não fique só no conforto do depende, eu vou fazer duas coisas. Vou dar a média nacional, de acordo com dados oficiais ou levantamentos respeitados, e também vou abrir as minhas faturas, para que você tenha os dois cenários e possa ir calibrando os números de acordo com a sua situação. É lógico que você vai ter que fazer pesquisas adicionais ponderando para a sua realidade, o tamanho da sua família, o seu estilo de vida, o destino nos Estados Unidos para onde você pensa em se mudar, o tipo de imóvel que pretende pegar e por aí vai. Eu vou fazer o máximo para te dar um bom panorama e contribuir com um belo ponto de partida para essa análise. Bom, vamos começar com uma visão geral do custo de vida nos Estados Unidos. Olha esse mapa aí. Na representação, quanto mais quente o país, mais caro ele é. Estados Unidos estão num vermelho fumegante. Esse é o chamado Cost of Living Index. Quando a gente abre esses números da Numbeo, uma plataforma colaborativa que permite comparar o custo de vida entre países e cidades, os Estados Unidos estão entre os 10 países mais caros do mundo para se viver, ocupando a 9ª posição. Nesse ranking global, à frente dos americanos estão a Suíça, Bahamas, Islândia, Singapura, Barbados, Noruega, Dinamarca e Hong Kong. Para efeito de comparação, nesse levantamento, o Brasil é apenas o 91º país mais caro do mundo para se viver. Quando se trata de moradia, os Estados Unidos aparecem como o 5º lugar mais caro. Brasil, na posição de número 95. E custos de mantimento, Estados Unidos 9º, Brasil 100º. Olha, aqui a gente pode levantar um monte de poréns. Que o poder de compra nos Estados Unidos é muito maior do que no Brasil, que nos Estados Unidos é mais fácil você ter acesso a uma boa qualidade de vida, que no Brasil a gente tem que pagar tudo à parte, como saúde privada, educação, segurança, transporte, porque o Estado não provê qualidade dos serviços públicos, etc, etc. Mas isso é debate para outra hora. Aqui eu estou só apresentando os dados comparativos de um ranking global bem recente que
confronta as cifras. Focando no mercado americano, de acordo com o levantamento do Council for Community and Economic Research, os 10 estados americanos mais caros para se viver são Havaí, Washington, D.C., Massachusetts, Califórnia, Nova York, Alaska, Maryland, Washington, Vermont e Oregon. E os 10 estados mais baratos para se viver: Oklahoma, Mississippi, Kansas, West Virginia, Alabama, Missouri, Arkansas, ou como eles dizem aqui, Arkansas, Tennessee, Iowa e Michigan. Logicamente, as variações são muitas de acordo com o estado e o estilo de vida de cada um, mas de acordo com dados oficiais divulgados por um dos principais departamentos de estatísticas do governo americano, o Bureau of Labor Statistics, o custo médio de vida para uma única pessoa nos Estados Unidos é de $4.337 por mês, ou $52.044 por ano. Para uma família de 4 pessoas, esse custo sobe para $7.875 por mês, ou $94.500 por ano. Se você fizer a conversão pelo câmbio desse momento, só para ter uma dimensão, a despesa média dessa família padrão com 2 filhos é de R$45 mil por mês, ou mais de R$500 mil por ano. É bastante. Isso pode até parecer chocante, porque eu imagino que você, assim como eu, já tem ouvido muito por aí que é mais barato viver nos Estados Unidos. Então, é bom ter esse choque de realidade. Quebrando o valor pelas principais categorias de despesa, o custo médio mensal em solo americano para essa família de 2 filhos por itens é a seguinte: moradia, $2.025, o que inclui aluguel ou mortgage, né, financiamento, property tax, seguro e conta de luz. Transporte, pouco mais de $1.000, alimentação, somando em casa e fora, $779, seguros pessoais e pensões como fundo de aposentadoria, $729, particularmente alto porque o governo bota na conta o imposto de 6,2% que é descontado na folha de pagamento, o chamado Social Security Tax. Saúde, incluindo plano de saúde, despesas médicas, remédios e tal, $488. Entretenimento, que vai de passeios a serviços de streaming, $288. Roupas e serviços diversos como lavanderia, $162, educação, $111 e outras despesas, pouco mais de $240. Tá, beleza. Agora, 3 alertas sobre esses números. Primeiro, esses são os dados oficiais consolidados mais recentes disponíveis e eles são referentes a 2022. Em 2 anos, já estão seguramente um tanto defasados. 2. A inflação tem sido um tópico quente e atual nos Estados Unidos. Ela atingiu seu ponto mais alto em 40 anos, chegando em 9,1% no acumulado de 12 meses em junho do ano passado. Isso significa que os preços ao consumidor aumentaram significativamente, impactando diretamente o custo de vida. Entre janeiro de 2020 e junho de 2024, por exemplo, houve um aumento acumulado de mais de 21% nos preços ao consumidor, muito acima do padrão histórico dos Estados Unidos. E uma pesquisa realizada pelo Bankrate mostrou que 3 em cada 5 trabalhadores afirmam que os seus rendimentos não acompanharam a inflação ao longo do último ano. 3. Se a gente destrinchar as categorias, vai ver que tem dados bastante subestimados. A alimentação é um deles. Quem viu o nosso episódio de saúde ou de educação dos filhos também já percebeu a mesma coisa. Só a escola do meu filho de 2 anos e meio custa 9 vezes mais que essa estimativa de despesa média com educação. E não é porque é uma escola cara, não. O valor dela é o padrão para escolas que focam nessa idade, né? Os chamados toddlers ou pre-K abaixo de 5 anos, aqui na região de Orlando, na Flórida. Mas de qualquer forma, é importante ter esse panorama geral e oficial, então ele tá dado. E tem, aliás, uma dica bem legal, hein? Existe uma calculadora que ajuda a comparar os preços de diferentes cidades em várias categorias. É o Cost of Living Comparison Calculator. Você acha lá no site do Bankrate.com. Por exemplo, dá para comparar custos em qualquer cidade americana. Digamos, cidades que têm muitos brasileiros, Orlando versus Boston. E aí tem uma longa lista de itens. Você consegue saber quanto custa o corte de cabelo, uma pizza, uma consulta médica ou a gasolina em cada uma dessas cidades. Agora vamos dar um passo além e destrinchar algumas das principais despesas, as mais inevitáveis e recorrentes para você no momento em que finca pé em solo americano. O aluguel ou financiamento imobiliário é possivelmente a principal despesa no orçamento, mas eu acho que faz mais sentido você estimar com base no tipo de imóvel, tamanho e destino que você tem em mente. E para isso tem dado abundante por aí. A gente mesmo já fez um episódio sobre os custos para comprar uma casa nos Estados Unidos. Então eu vou pular para os próximos itens que a gente acha com menos frequência ou às vezes até esquece de considerar. Property Tax é o imposto sobre propriedade imobiliária e o IPTU dos Estados Unidos, que muda de estado para estado. Na média nacional custa 1,1% do valor do imóvel, ou seja, um imóvel de $1 milhão paga $11 mil por ano de imposto de Property Tax na média. Na Flórida é perto de 1% e tem estado onde é mais de 2%. O seguro residencial não só é muito frequente, como é muitas vezes obrigatório, é um pré-requisito, por exemplo, quando você faz um financiamento imobiliário.
Obviamente, o valor muda de acordo com o preço do imóvel, o tamanho da cobertura e o score de crédito do solicitante. Mas o custo médio nacional do seguro residencial é de $2.230 por ano, $185 por mês, para uma pólice com $300 mil em cobertura residencial. Para comparar, recentemente eu precisei fazer uma cotação para um imóvel meu e está aí o valor na tela, $6.569 para um ano. Outras despesas de casa, conta de luz, média nos Estados Unidos, como um todo, $147 e uns quebrados por mês. Na Flórida, $273 de média mensal. Não na minha experiência. Minha conta, casa com 4 pessoas, tá aí a fatura como prometido. $876,37. No Brasil, minha conta de água e de luz eram bem próximas em termos de valor. Aqui não, uma é quase metade da outra. Água é bem mais barato. Conta de água na média dos americanos, $73 por mês. Média na Flórida, $33 por mês. E a minha conta, mês recente, $496. Mas é uma casa com muita irrigação, por ser de esquina, muita grama, jardim grande e tal. Então tem esse porém. Mas tá aí o valor e bem diferente da conta de luz. Conta de celular, T-Mobile, AT&T, Verizon, essas aí. Média americana, $141 por mês. Minha conta, considerando casal, uma linha para cada, para mim e para minha esposa, $205,82. TV a cabo acabou para muitas famílias sendo substituída, né? Tem vários apps e serviços de streaming que trazem os canais chamados a cabo e com diversos pacotes. Então, por exemplo, Sling, que eu tenho, $82 por mês. Fubo TV, que é um concorrente, $79,99. E depois tem os clássicos serviços de streaming que a gente está mais habituado. Netflix, $22,99, o plano top. Disney Plus a partir de $19,99. HBO Max, de $9,99 a $20,99 por mês, dependendo se é com ou sem anúncios. Só para citar alguns. Mercado depende de qual e do que. Publix é mais caro do que o Walmart. Se puder comprar em volume, Costco, por exemplo, é uma boa. O USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, estima a recomendação de despesa com alimentos nos supermercados. Dado para 2024, uma família com 4 pessoas, a despesa vai de $976 a $1.585 por mês. É puxado. Número que sofreu uma alta de 27% em 4 anos. Sobre transporte, a gente fez um episódio específico falando quanto custa um carro nos Estados Unidos. Se você não viu, vale conferir, fica a dica. Mas, por exemplo, uma picape F-150 da Ford no site oficial da montadora e no modelo mais básico, a partir de $36.965. E um Tesla Model 3 você consegue comprar a partir de $38.990, mais tax, ou financiado com $4.000 de entrada e parcelas de $589 por mês por 6 anos. No caso do elétrico, também dá para usar um crédito de $7.500. É um incentivo do governo que você recebe como benefício na declaração do imposto de renda se você for residente fiscal nos Estados Unidos. Seguro de carro, com todos os depende, de valor do automóvel, perfil do condutor, pontuação de crédito e tal, $2.329 na média anual, $194 por mês. O meu saiu um pouco mais caro, $385 na parcela mensal, por uma seguradora que é bem famosa aqui, que é a Progressive. A gasolina nos Estados Unidos não é vendida por litro, e sim por galão, e um galão dá quase 4 litros. A média nacional era de $2,17 por galão pouco tempo atrás. Hoje está em $3,51. Olha o aumento. Fazendo as contas de um jeito que dá para comparar fácil com os valores que a gente está acostumado na cabeça, com as unidades também, usando a cotação de agora, a gente está falando de uma média de R$ 5,30 por litro na média nacional. Na Flórida também é por aí. Bem próximo dessa média dos Estados Unidos como um todo. O estado mais caro é a Califórnia, $4,79 por galão ou R$ 7,24 o litro. Na categoria saúde, o principal é o plano. Nosso episódio sobre o assunto mergulhou em detalhes de quanto custa e como funciona a cobertura, que é muito diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Eu também abri meus números lá, mas vamos lá. Em 2024, o custo médio de seguro-saúde nos Estados Unidos, dentro do chamado Affordable Care Act, na categoria Gold, para quem tem 40 anos, está em $713 por mês. Meu plano é internacional e eu pago para 4 vidas, a minha, da esposa e 2 filhos. $1.905 por mês, dá pouco mais de R$10 mil. Lembrando que aqui é seguro saúde, então você consegue calibrar o valor e gastar mais ou gastar menos na parcela mensal fixa, de acordo com o tanto que você topa desembolsar no variável, caso precise acionar o plano para exame, consulta, cirurgia e tudo mais. Para dar uma ideia de valores de exames, raio-x, normalmente de $100 a $1.000, ressonância magnética de $375 a $2.850, tomografia computadorizada de $270 a $4.800 na média.
Escola dos filhos, vou considerar filho pequeno, que é o parâmetro mais direto que eu tenho, e também porque a partir do kindergarten, ou seja, a partir dos 5 anos, ele pode ir em escola pública se você quiser. Média nacional de preschool, antes dos 5 anos, nos Estados Unidos, 400 a 1.300 dólares por mês. Na minha experiência pessoal, região de Orlando, escola do meu filho, na faixa de 300 dólares e 15 centavos por semana. Tá aí, perto, portanto, do limite superior dessa faixa nacional, na casa dos 1.300 dólares por mês. Bom, acho que esses são os grandes custos. Tirando isso, é bom ter em mente que os Estados Unidos são um lugar onde produto é barato e onde serviço é caro. É meio que o oposto do que a gente tem no Brasil, o que implica em uma mudança de estilo de vida também. É muito mais fácil no Brasil você ter ajuda de funcionários domésticos diariamente, babá, por aí vai. Aqui é raridade, porque custa e custa muito caro. Coisa que vale para qualquer serviço de manutenção, jardim, elétrica e hidráulica também. A mão de obra é proporcionalmente muito mais custosa para contratar do que a gente tem como referência no Brasil. Uma faxina em casa, por exemplo, geralmente passa dos 150 dólares a diária. E tem gente que monta um mini squad, geralmente 2 pessoas, às vezes 3, e acaba cobrando 200 dólares o período de 4 horas de faxina. E não estou falando de deep clean, faxina profunda, não, tá? É faxina normal. Uma faxina mais pesada, estilo pós-obra, custa na casa dos 600 dólares o dia. Aliás, por isso, pelo fato da mão de obra ser muito mais cara para esse tipo de serviço, manutenção, e pelo fato dos produtos serem mais baratos, é que a gente, vez ou outra, encontra o pessoal colocando sofá, geladeira, máquina de lavar, TV na rua, na frente de casa, para quem quiser levar embora. Por quê? Porque muitas vezes simplesmente não vale a pena consertar, reformar, que sai quase o preço de uma nova. Muita informação, hein? Eu tenho certeza que se você está levando a sério a ideia de se mudar para os Estados Unidos, esse episódio pode virar um bom material de consulta para você no futurão, não é? Comenta aí o que é que você achou desse episódio e se ele te ajudou a ter uma ideia um pouco mais clara dos valores da vida na América. Muito obrigado pela companhia, pela generosa interação, pelo like e por seguir a gente nas redes sociais, @DoniDenútil e @InvestNewsBR. Semana que vem a gente carimba mais uma página do nosso Passaporte Invest News. Valeu, pessoal. Tchau.